Olá, crentes e não crentes! Sejam bem-vindos ao Evangélicos em Foco número 4, episódio 4. Esse podcast está ligado ao Observatório Evangélicos e Sociedade, projeto desenvolvido aqui na Unila, por mim, professor João Barros II, e por uma equipe maravilhosa também. Nós temos aqui como convidado hoje o prazer de receber Zé Bruno, vocalista da banda Resgate, pastor da igreja Casa da Rocha, em São Paulo, para falar um pouco para nós, tanto da trajetória da Resgate, quanto sobre o seu ministério pastoral. Zé, muito obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite, é uma satisfação tê-lo aqui, escutá-lo e poder compartilhar esse tempo contigo. Conta um pouco para nós, se você se apresenta aí e a gente inicia nosso papo. Legal, João, o prazer é meu, obrigado pelo convite, que legal que a gente conseguiu aí ajustar para podermos bater esse papo, é um prazer, espero que seja bem interessante, instrutivo, inspirador para quem estiver ouvindo, né? Bom, eu sou paulistano da Gema, filho de uma mãe mineira e um pai que era filho de italianos, meu avô veio da Itália, meu outro avô era mineiro do sul de Minas, terra do café. Nasci em 66, os Beatles estavam lançando Revolver e eu estava nascendo. Então, peguei na minha pré-adolescência e infância, né, os anos 70, os anos da Revolução Cultural, né, 60, 70, eu era pequeno, mas eu me lembro na escola, né, as músicas, o que se tocava, o que se ouvia, né, e aquele anos 80 também, até início dos anos 80, ainda o movimento do rock inglês, né? Me converti em 1978, provavelmente, entre 77 e acho que 78, devia ter 12 anos de idade, numa igreja batista, a primeira igreja batista do Ipiranga. Na verdade, minha mãe foi para a igreja, levou a mim e ao meu irmão, e nós passamos a ser discípulos de Jesus, nos convertemos, fomos batizados. Então eu posso dizer, com 12 anos, que a minha infância praticamente foi passada na igreja, apesar de eu não ter nascido num berço, né, cristão, assim, de gente que frequentava uma igreja cristã evangélica, mas desde pequeno eu entendo a minha infância toda assim, eu me compreendo na igreja, jogando pebolim, ping-pong, indo em retiro, instituto do inverno, clube bíblico, escola dominical, acampamento da Juventude Batista. Então, e assim foi. Aí mais adiante lá surgiu o Resgate, eu já estava na faculdade, eu tocava na igreja, gostava de música, né? Comecei a aprender violão, fazia louvor na igreja. A história, acho que todo mundo que tem toca um instrumento e viveu a juventude e a infância numa igreja. Coral de mocidade, grupo de louvor. Naquela época nem se chamava grupo de louvor, não tinha nem o que chamar, não tinha nome, não tinha mercado, não tinha nada, não falando do início dos anos 80, né? E aí surgiu o Resgate quando eu comecei a namorar minha esposa. O Hamilton era da igreja dela, ela era da Zona Norte, Carandiru, o bairro onde ficava o presídio. E eu aqui do Ipiranga, eu a conheci num acampamento de jovens batistas, em Sumaré, interior de São Paulo. E começamos a namorar, conheci o Hamilton, eu e ele estudávamos guitarra, vamos montar a banda, vamos. E assim, em 89 surge o Resgate, e a gente começa a trabalhar com a banda, me formo, em 91 me caso, logo depois nós migramos da Igreja Batista para a então, embrionária não, mas nascente Igreja Renascer, que estava começando na época quando a gente foi, ela devia ter uns 3, 4 anos. Menos que isso até. Acho que ela começou em 88, 89 também. Foi bem no começo. E ali começou também, além da banda, que veio o movimento da música, né? Gospel, aquela coisa toda. E o Resgate veio a reboque no meio disso tudo. Ali também veio vocação, pastoreio, né? Até que em 2010 a gente se desligou de lá, começamos a Casa da Rocha, já com outro enfoque teológico, aí com mais maturidade, com outra cabeça. E onde a gente está até hoje, sou pastor na Casa da Rocha e a banda continua. Eu sigo fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu era jovem, né? Dando aula em escola dominical, pregando e cantando por aí, eu continuo fazendo. Só mais velho, com artrose,
pouco de dor nas costas, a voz um pouco mais rouca, mas a gente segue. E Zé, olha só. Hoje é comum a gente acessar uma plataforma, né, ligar o rádio e tal, e escutar, sei lá, música gospel funk, música gospel sertaneja, música gospel rock, música gospel de tudo quanto é tipo, né? É. Mas lá na década de 80, 90 ali, quando teve essa grande modificação da música gospel, né? Essa apropriação do rock, assim, para, né, trazer a música com outra linguagem, né? Ou músicas cristãs com outra linguagem musical, né? O que você pode compartilhar com a gente sobre esse momento, assim, né? Porque isso, tipo, na época isso aí era super novidade, né? Eu acho que o boom aconteceu porque a igreja tinha arrendou um horário de um espaço numa rádio em São Paulo. Então você consegue aglutinar gente dentro de um movimento porque você tem um canal de divulgação. E isso foi em 90, 91 que começou. Mas ainda não havia esse mercado chamado gospel. Isso veio bem logo depois, foi quase junto. Aí veio o rótulo, né? O rótulo talvez ele serviu um nome em inglês, né? Para apresentar isso para a sociedade, né? Porque até então você tinha corais, hinários, né? A música sacra, que obviamente você não tinha um apelo comercial, vamos usar essa palavra no melhor sentido possível, né? Não era palatável, né? E as músicas também, elas eram músicas litúrgicas, vamos dizer assim, eram músicas de adoração a Deus. Apesar de todo mundo dizer que o movimento gospel trouxe isso, é mais ou menos, porque eu me recordo de quando nós, um pouco antes do resgate começar, eu já ouvia Rebanhão. O Rebanhão já existia, e eles tocavam rock, e eles eram do Rio de Janeiro, eles são anteriores, mas não havia nada, não havia movimento, não havia rótulo, não havia nada, era Rebanhão. Aqui em São Paulo, tinha uma igreja chamada Cristo Salva, carinhosamente apelidada de Tio Cássio, porque o pastor Cássio era o que dirigia, que é o lugar onde nasceu o Oficina G3, né? Então era a banda da igreja Cristo Salva, e eles tocavam rock, e faziam reunião toda segunda-feira lá para a juventude. Havia um outro grupo chamado Realidade em Cristo, que pegava música dos Beatles, do Electric Light Orchestra, do Elton John, e colocavam letras de Jesus, sabe? E faziam apresentações. Isso no final dos anos 70. Havia esse movimento, a banda rara também é anterior ao movimento. Aí você tem o Fruto Sagrado no Rio de Janeiro, antes de começar o nome Gospel, que era uma banda de rock. Nós nos inspiramos em tudo isso, nós também tocávamos lá na Zona Norte, no Carandiru. Fazíamos apresentação todo sábado à noite. O Livre-Arbítrio, que era de Brasília, a banda Vrarros de Curitiba, eu acho que também é anterior. O Janires sai do Rebanhão e monta a Banda Azul em Minas Gerais, em BH, se não me engano. Me parece, hoje, olhando a história, que quando a Renascer começou com esse rótulo gospel, e vamos dizer assim, ela pegou no meio da cama o lençol e puxou para cima, ela arrastou um movimento que estava sem divulgação, que estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, tinha em Brasília, tinha em Curitiba, tinha em Minas Gerais, tinha muita gente que não se conhecia fazendo mais ou menos a mesma coisa, e meio que esse chamado movimento gospel foi um catalisador que juntou todo mundo, né? Aí você tinha os eventos, SOS da Vida, e aliás vários estados começaram a fazer shows e eventos. Aí começaram a surgir as primeiras gravadoras, porque até então o nosso primeiro disco foi independente, né? Nós bancamos do bolso disco e fita cassete. Aliás, todo mundo estava fazendo isso. Se virando e gravando e vendendo debaixo do braço de um em cada apresentação. Era uma coisa bem underground mesmo, né? Mas não há como se negar de que esse rótulo gospel, ele impulsionou um movimento. Tinha contornos diferentes do que é hoje. A música daquela época, ela não era litúrgica. Se você pegar... O Resgate continua nessa toada, né? Mas não eram músicas para se cantar no culto, não eram músicas de louvor. Cats Barneia, Extra, Extra,
Apocalipse, ou própria Oficina G3, Naves Imperiais, Valéria, né? O Resgate, né? Mestre, Rock da Vovó, não eram músicas para se cantar na igreja, onde a gente canta para Deus. Eram músicas para nós cantarmos para as pessoas, falando sobre Deus. O vetor era missional, né? Não adoração. Nada contra a adoração, e está tudo certo, né? Mas a gente percebia que nós queríamos fazer isso, né? Os primeiros eventos desses de rock, tinha rock, o Banda Rara era mais soul, né? Aí foram aparecendo as bandas de soul, rap, todo mundo tinha uma mensagem evangelística. Hoje você tem um mercado, lá era um movimento, o movimento não tem um cabeça, tem um grupo de gente fazendo a mesma coisa, o mercado tem várias cabeças, você tem... Não estou também demonizando o mercado, faz parte da vida, a gente vive num grande mercado no mundo, mas hoje você tem muito mais, a maioria avassaladora das canções que se lançam são de adoração. E o movimento gospel nasceu como, inclusive o nome, né? Era um rótulo para você entrar na sociedade. Que música é essa aqui? Ah, uma música gospel, um negócio americano, mas tinha uma mensagem para proclamar, vamos dizer assim, o evangelho, né? Através do rock, das músicas, né? Um pouco diferente de hoje, mas eu fico feliz em você falar que nós éramos protagonistas nisso. Fico feliz, que legal. Não, algo interessante em se notar aí é talvez essa quebra de barreira entre música do mundo e música da igreja, né? Não eram músicas que se tocavam no culto, como você falou, não eram músicas para o culto, mas eram músicas que talvez alcançassem um público que não estaria no culto, né? Exato, mas era exatamente para isso. Então, assim, se você... Eu imagino que a juventude naquela época, né, teve ali, né, um canal, né, ou a igreja teve um canal de comunicação com a juventude da época que antes não tinha sido explorado naquela proporção, né? Eu não sei se você lembra alguma situação assim de eventos com jovens assim que foi significativo, você achou, poxa, que legal, isso aqui está acontecendo, né? E essa impressão minha, se está correta, né? Você poderia compartilhar um pouco? Os eventos eram bem evangelísticos, era muito comum nos shows, um amigo leva um amigo da escola, um cara que ele conhece, que vai ver um show de rock, vai curtir, vai achar legal a música. E no meio daquilo tem uma mensagem, ele está falando de alguém, falando de Cristo, né? Falando da salvação, falando da nova vida. Então, esse movimento hoje, ele é menor, mas ele ainda acontece bastante. Tem bastante gente que não é de igreja e vai em show do Resgate. Acontece, a gente vê. Talvez porque naquela época fosse uma emboscada, né? Vou te levar num show de rock. Que legal. Música gospel. Não sei o que, você vai curtir. E o cara vai, se converte, tá certo. Hoje, quando você fala gospel, ele já não vai. É música de igreja, não tô afim. O apelo, né, da emboscada, ele foi desfeito. O elemento surpresa, né, já não existe mais. O elemento surpresa desapareceu, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente continua comunicando bem com a juventude. Mas foram muitos, nós vamos completar 36 anos de caminhada já, né, esse ano. Tem muita história legal, muitos lugares que a gente tocou, casa de show, teatro, igreja, praça, rua, cinema, sei lá, estacionamento de shopping center, estacionamento de mercado, Avenida Paulista, antes de ter esses bloqueios para o pessoal poder fazer caminhada, aqui em São Paulo, Vale do Anhangabaú, Praça da República, Praça da Sé, McLanche, dia do McLanche feliz, aniversário de São Paulo, já teve, sei lá, muitos lugares, e fora do Brasil também, né? Já tivemos oportunidade de tocar na Argentina, no Uruguai, Estados Unidos, Canadá, já tocamos na Inglaterra, já tocamos na África, em Angola, já tocamos na Espanha, já tocamos em Portugal, tivemos umas oportunidades aí muito legais de poder viajar e no Brasil, sei lá, não sei, muitos lugares. Eu acho que nós, até o ano passado, nós nunca tínhamos ido para a capital, Porto Alegre. Incrível, fizemos dezenas, centenas de shows no Rio Grande do Sul e nunca na capital. Agora nós já fizemos. Eu acho que em Roraima, tem um dos territórios aí que a gente acabou não tocando ainda. Acre já tocamos e acho que Rondônia também, acho que foi Roraima que nós nunca tocamos. Mas já viajamos muito, assim, é muita coisa legal.
Ah, que legal. Que legal. E tendo, não, falando do ponto de vista externo, é mais ainda, né? Mas do ponto de vista interno, o Brasil é um subcontinente, né? E Sim, alcançar esse território assim dessa maneira é é. impressionante, muito legal. Agora, assim, falando sobre hoje, né? Você mencionou que hoje a música gospel está, de certa forma, bem diferente do que daquele início lá, né? Sim. Do movimento e tal. É, Hoje a gente nota muitas músicas que têm como é que eu posso dizer, uma linguagem assim meio combativa, sabe? Não é, parece que não é evangelístico, assim, sabe? É uma coisa assim meio somos exércitos de Deus, aquela coisa, né? Nessa pegada assim, né? Isso já vinha desde lá, ou é algo que te chama atenção, ou para você não vê dessa maneira? Como é que você? Isso aí tem um componente da teologia, né? Eu acho que a música gospel, ela tem essa, ela funciona como é uma dupla realimentação. A teologia neopentecostal forma a mente do músico gospel e a música gospel serve de trilha sonora para o movimento neopentecostal. Com todo respeito ao movimento, eu me desliguei dele quando eu saí da Renascer, eu voltei para as minhas raízes tradicionais, batistas, e o Resgate continua fazendo o que nós sempre fizemos, né? Eu não me considero uma banda gospel, mas ok, o pessoal fala, eu entendo, nós fizemos parte de um movimento lá atrás. Então você tem no neopentecostalismo uma ênfase muito grande às batalhas, conquistas e vitórias em nome de Deus, né? E que você precisa da fé para superar obstáculos e vencer inimigos, e precisa da fé para se tornar agradável a Deus, para que Ele te contemple e te abençoe. Então, esse movimento meritocrático de que eu, segundo a minha fé, segundo as minhas oferendas, segundo o meu movimento religioso, eu obtenho da divindade o favor, ele é muito presente no movimento pentecostal, neopentecostal. Por isso que as músicas são assim. Mas isso não era no começo, né, quando era um movimento. Mas o pentecostalismo brasileiro e o neopentecostalismo, ele foi caindo para essa vertente, a vertente da prosperidade, né? Quando se fala de conquista, a vertente do bem-estar, a vertente desse crescimento, né? Onde eu vou aferir a qualidade da minha espiritualidade de acordo com os benefícios que eu exponho, que eu conquistei e que eu tenho. Uhum. Então, a minha espiritualidade serve para que eu alcance a minha vida terrena abençoada, né? Com todo respeito, mas ao movimento, mas é basicamente isso, né? Talvez seja por isso que a mentalidade coaching se casou tão bem com a igreja neopentecostal, porque um cara que treina a mente para conquistar, para melhorar o seu desempenho, para ter melhores resultados, para ter melhor gerenciamento, para prosperar e crescer, vai andar de mão dadas com um evangelho, ou entre aspas, né? Uma mensagem evangélica que atrai pessoas com a oportunidade do sucesso, do ganho, do lucro, do crescimento, do poder, do destaque, do avanço, da conquista, da prosperidade, do que seja, né? Uhum. Então a música tem muito disso. Talvez a avassaladora maioria das canções hoje do mercado evangélico, ela tem essa mesma, está embutido, né? Esse é o ideário, esse é o universo onde o autor das canções do mercado gospel vive. Então esse é o ambiente dele, isso está refletido na arte que ele pratica, né? Então acho que essa ligação ela existe por isso. Muito se fala da importância da igreja evangélica na sociedade brasileira hoje por alguns fatores, e um deles é acesso à cultura. Não sei qual a experiência de vocês ali, se você puder compartilhar um pouco a experiência de vocês na Casa da Rocha, né? Por exemplo, tem igrejas aí pelo Brasil afora que ensinam jovens de origem humilde a tocar um instrumento, por exemplo. Sem Né? dúvida. E tantas outras coisas que a igreja proporciona, né, para os fiéis que eles não têm acesso na sociedade, não teriam, né, na sociedade por outros caminhos.
né? Isso é verdade. Então, assim, aproveitando o gancho, né, você puder falar um pouco sobre o teu ministério aí, né, a Casa da Rocha, projetos, né, enfim, como nasceu essa... As comunidades de fé, elas cumprem esse papel importantíssimo na sociedade, né? Eu acho que hoje um pouco menos no que diz respeito à literatura. Mas anos atrás, você não encontrava um evangélico que falasse o português errado. Na minha geração. Aliás, o meu português era o melhor dentro da minha sala. Quando eu fazia redação e escrevia. Eu me lembro disso. Meu irmão, meus amigos da igreja. Por quê? Porque eu lia uma Bíblia que falava sobre louvar-te-ão. Eu não falava louvar-te-ão na escola. Louvar-te-ão todos aqueles que são teus, sabe? Sim. O meu vocabulário era muito grande, era mais extenso. E eu me lembro disso, as conjugações verbais, sabe? Modo subjuntivo, modo indicativo, essas coisas, o plural, as concordâncias, as regências verbais, porque eu lia a Bíblia. Hoje, um pouco menos, porque hoje a Bíblia perdeu um pouco de espaço dentro do movimento evangélico brasileiro. Parece um contrassenso, né? Primeiro porque a teologia foi colocada de lado, na maior parte do movimento evangélico brasileiro. Não há incentivo para que se estude. A leitura é feita dentro de um aplicativo, numa tela. As escolas bíblicas quase inexistem na maioria dessas igrejas. Ela é mais um movimento de auditório, ela é mais estética do que de fundamentos, né? Mas mesmo assim ainda tem uma contribuição literária grande ainda a igreja evangélica. Agora, no que diz respeito à arte, o canto, o teatro, tocar um instrumento, né? Então, eu lembro que na minha época a gente escrevia peças e encenava as peças e cantava em corais, divisão de vozes, né? Então você tinha gente que pintava cenários para se fazer as peças, a arte plástica estava lá, a cênica estava lá, a dança, algumas igrejas não aceitavam, mas a dança está lá, a expressão corporal está lá, o teatro está lá, a retórica está lá, o pregador está lá, né? Então isso é um banho de cultura sem dúvida nenhuma. É uma pena que nesse movimento brasileiro a cosmovisão dominante rompe com a cultura e demoniza a cultura. Aquele livro do Walsh Middleton sobre a visão transformadora, que fala sobre cosmovisão cristã, ele fala que há um movimento de quem despreza a cultura, são aqueles evangélicos que se fecham numa bolha. Tem aqueles que demonizam a cultura, aqueles que acham que estão em oposição e em guerra com o que acontece ao seu redor. Tem aqueles que relativizam a cultura, acham que ela é importante, mas nem tudo serve. Mas a visão correta, a cosmovisão cristã, é aquele que entende a redenção da cultura. E tudo que Deus criou é bom. O problema é o pecado que existe nas pessoas, não a cultura em si. Não é a música, não é a tonalidade, não é o rock, não é o funk, não é o samba, não é o teatro, não é o cinema. É o ser humano que é pecador. A arte, ela tem que ser redimida, né? Ela é pura, né? Ela vem de Deus. Nós temos que redimir o nosso movimento cultural, não fugir dele, né? Mas ainda hoje a gente tem muito disso, né? Eu acho interessante porque se você não pudesse ouvir o que acontece ao seu redor, o resgate não existiria. Obviamente que eu já tinha ouvido o Rebanhão, eu já tinha ouvido algumas coisas que eu falei aqui. A gente tinha contato do Rebanhão e do Cristo Salva na minha época. Mas eu fazia as minhas músicas ouvindo Beatles, Rolling Stones, ouvindo Deep Purple, ouvindo, sabe, Black Sabbath, ouvindo essas músicas. Obviamente que eu não era como eles, eu não cria no que eles criam, mas a musicalidade, o estilo, o rock. São Paulo é uma cidade roqueira, a Pauliceia é desvairada. Aqui só se tocava rock, na escola só se falava de rock, sabe? Então, muita gente fala, poxa, eu ouvi o Resgate e me inspirei a fazer uma banda. Eu falei, legal. E ele falou assim, e essa música que você fez, onde você inspirou? Me inspirei no que todo mundo faz, eu estou com as janelas da minha mente e da minha cabeça abertas. As janelas e as portas estão abertas, está arejado. A gente tinha que ler, hoje em dia não tem muito mais isso, mas na escola eu tive que ler Vidas Secas de Graciliano Ramos, as obras
Capitães da Areia, Jorge Amado, né, o Curtiço, Capitães da Areia, sabe, Escaravelho do Diabo, o Dom Casmurro. A gente tinha que ler literatura. Então você tem histórias, você tem coisas que rodam pela tua cabeça. Então a cultura está aqui, né? E a dor do mundo está aqui, as dúvidas da sociedade estão aqui. E é aqui que a gente bebe, a gente vive nesse mundo, se alimenta da palavra do reino, soma tudo isso no liquidificador e entrega uma mensagem de transformação, né? E interessante notar que às vezes uma música que é do mundo, né? Ela às vezes transmite muito mais, né? Ou transmite muita coisa do reino de Deus do que uma música que leva o título, né, de uma isso é música da igreja, né? Enfim, né? Sem julgamento aqui, né? Mas para dizer que autores ou músicas, grupos que não são cristãos, às vezes te traz uma mensagem musical, né? Que é bom, né, cara? É bom escutar. Né? Eu já ouvi você mencionar o exemplo dos Beatles, por exemplo, Imagine, né? Mas muitas. Eu fui numa consulta médica agora cedo com a minha esposa e a gente veio ouvindo uma playlist que eu tenho do Djavan e eu falei, olha que música linda, olha o que esse cara tá falando. O amor e a agonia cerraram fogo no espaço, brigando horas a fio, mas o cio vence o cansaço. O coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando. Eu falei para ela, Djavan pode falar que nem. Djavan pode. Que nem a lua minguando, que nem o meu nos teus braços. Eu, com todo respeito ao mercado gospel, eu não ouço música gospel praticamente. Eu ouço músicas de adoração daqueles grupos e cantores que eu gosto, né? Eu faço minhas playlists, eu não sou um consumidor do mercado gospel, porque eu sinto falta de pensamento, reflexão, poesia, arte. Isso é muito belo, isso leva a gente lá para dentro do sentimento humano, tem reflexão, pensa-se sobre a dor, pensa-se sobre a injustiça. Aí a gente mergulha no Evangelho, encontra a graça, encontra a misericórdia, encontra as palavras do reino. Aí a gente vem e traz de volta, isso que você falou é uma verdade. Às vezes eu encontro, aliás, a gente encontra muito mais pensadores naqueles que ainda estão nas trevas do que aqueles que já têm a luz e às vezes não se apercebem do que acontece ao seu redor, né? Eu sou um admirador da nossa cultura, da música. Eu não sou um cara da MPB, da música brasileira, eu sou um roqueiro, né? Mas eu sou um admirador, eu toco meu violão. Então, eu aprendi a tocar violão tocando João Gilberto, tocando Chico Buarque, meu Deus do céu. Aquilo ali é Academia Brasileira de Letras, os poemas, a maneira como ele escreve, sabe? A referência que eu tenho de boas letras, que tem todo o requinte da bossa nova, com o rock era a Rita Lee. A Rita Lee era o grande nome de São Paulo, né? Roqueira, mas que as letras eram muito inteligentes, muito rebuscadas, profundas, né? Então eu sempre admirei isso, né? E isso não tem nenhum pecado, não tem nenhum demônio nisso. É só uma pessoa que ama, sente, sofre, chora, pensando na vida e entregando com a sua arte o seu pensamento, né? Não é demonizado, é só alguém que ainda não sabe. É possível a gente ter muito disso, né? Tem muito a gente a aprender com isso. Eu penso assim, pratico isso na igreja e com as minhas composições na banda, idem. E, bom, que legal. E puxando algo da tua fala, nos passos atrás, aí você mencionou sobre letramento, literatura, né? Hoje a bibliografia aponta isso, né? Eu também, o que você falou que aconteceu com você, aconteceu comigo também, né? Na faculdade, lendo a Bíblia, a edição Almeida revista e atualizada, né? Você tem uma gama de vocabulário, de formulações, de construção sintática, aquilo ali me ajudou demais a desenvolver texto, né? A pensar, a escrita e tal. E hoje a literatura aponta isso, né? A importância que as igrejas têm na sociedade brasileira de letramento, né, das pessoas.
né? Porque os crentes leem mais do que a média da população, né? Sim, sim. Tem contato, vamos supor, diário com um texto ali, né? Enfim, vai tendo domínio da língua, né? Mas o fenômeno que a gente tem hoje, eu me lembro que quando eu me formei, eu sou engenheiro de formação. Depois veio o pastorado, né? Mas eu me lembro que na segunda obra que eu trabalhei como engenheiro, já era engenheiro júnior, né? No começo da minha carreira, eu parei cedo, mas tinha um encarregado, um almoxarifado, que era crente. Acho que de uma Assembleia de Deus, isso eu estou falando lá atrás, 1990, né? E ele falava um português correto. Muito, muito bom. Eu percebi, esse cara é diferente. Depois eu vim saber que ele era evangélico, era um cristão, né? Falava melhor do que alguns chefes que trabalhavam ali, de administrativo, na obra, né? Ele ficava no almoxarifado. Então, na minha época, o cara que ia para a igreja e lia uma versão revista autorizada, ou a João Ferreira de Almeida, as primeiras, ele nadava de braçada na sociedade. A realidade hoje é que nós temos que trabalhar versões mais simples, porque os crentes da sociedade não entendem a Bíblia. É louco isso, né? Mas eu não tenho nada contra. Vamos fazer versão mais simples. O importante é a pessoa entender a mensagem. Eu estou falando a contribuição cultural, né? Na contribuição cultural, acho que a gente andou um pouco para trás nesse aspecto. Mas, com a questão do evangelho, a gente está anunciando e pregando do mesmo jeito. Mas, Zé, agora, falando sobre a Casa da Rocha, né? São Paulo é uma cidade que recebe muitos imigrantes, né? Sim. E eu sei que vocês já desenvolveram trabalhos aí, alguns trabalhos que contemplaram imigrantes, haitianos, por exemplo, e tal, né? Conta um pouco para nós. Refugiados. Conta um pouco para nós essa experiência. A gente teve um momento grande, maior na pandemia. Porque na pandemia, nós tínhamos em torno de 100 famílias que recebiam cesta básica e algum tipo de assistência da igreja. Quando veio a pandemia, aquela nossa distribuição mensal, já no primeiro mês apareceram 350 pessoas. E aí nós tínhamos recebido de um mercado, que tínhamos uma espécie de um convênio, que eles doavam alimentos no final de cada mês, arroz, feijão, macarrão, né? Dentro do prazo de validade, e a gente conseguia distribuir, nós conseguimos suprir. Aí nós começamos a pedir mais. Para você ter uma ideia, nós entregávamos em média 1.200 cestas por mês no período da pandemia. Foi uma loucura. Aí nós montamos um site, um aplicativo, o pessoal comprava no aplicativo de uma distribuidora as cestas. Tinha gente do Brasil, de vários estados, de fora do Brasil, empresas que compravam centenas de cestas e mandavam entregar. Então nós tínhamos um movimento muito bonito. Então nós tínhamos aqui bolivianos, peruanos, venezuelanos naquela época a gente não tinha, mas muitos haitianos, nigerianos, angolanos. Haitianos acho que era o que mais tinha, pelo movimento que teve depois da guerra de refugiados do Haiti no Brasil. Inclusive tinha um haitiano que era cristão e ele nos ajudava, ele agregou com a gente na igreja e nos ajudava, de vez em quando ele aparece lá, porque ele falava o crioulo, ele entendia bem, né, o francês e o crioulo, e ajudava a gente a organizar as filas, né? Era um dia inteiro de entrega, uma vez por mês. Hoje acabou a pandemia e vinha gente de várias partes de São Paulo, né? O mundo voltou um pouco ao normal e não eram só famílias carentes. Eram famílias que estavam sem trabalho, gente do bairro. Foi uma coisa assim muito bonita o que aconteceu na pandemia aqui. Mas hoje nós prosseguimos com esse trabalho. Nós temos hoje também bolivianos, peruanos, tem venezuelanos também no nosso projeto. Crianças também, porque nós temos um instituto ainda crescendo, saindo do embrião, já está na barriga, está bem avançado. Esse ano aqui acho que ele vai ganhar uma boa musculatura, que a gente atende as crianças do bairro. Vamos ampliar os horários de atendimento com reforço escolar, arte, música, esporte, né? Enfim. E é uma realidade, né? São Paulo tem gente do Brasil inteiro e gente... Na igreja a gente tem gente de tudo quanto é lugar, né? Mesmo de São Paulo, do Brasil e do mundo, né? São Paulo é uma megalópole, né? Eu acho que
você fazer um projeto transcultural dentro de São Paulo não é uma novidade, é uma necessidade. Você tem que fazer, porque aqui tem de tudo, né? E desse público, né, nesse momento aí, a igreja ainda recebe ou tem como visitantes, né? Sim. Esse pessoal, como é que é esse encontro intercultural aí? Geralmente quem vem, vamos falar mais da nossa América do Sul, que hoje é o que mais a gente tem aqui, apesar de não serem muitos, a gente deve ter uns 110, 120 famílias cadastradas e mais algumas cestas emergenciais que a gente atende. A maioria, quando aparece de fora do Brasil, é venezuelano, bolivianos e peruanos, né? Uhum. Que tem aqui. Mas eles também já estão aculturados, já falam bem o português, o portunhol, né? Arrastam bem, já estão aculturados no Brasil, né? Então é tranquilo, assim, é muito, muito bonito. Minha esposa é assistente social, ela talvez saberia falar mais, porque ela conhece as famílias pelos nomes. O nosso projeto mudou. Naquela época que você conheceu, era esse trabalho de entregar cestas básicas. Quando passou a pandemia, nós voltamos àquele número que nós tínhamos, 100, 110 pessoas, só que agora a gente não faz mais só a entrega da cesta. Agora, com assistentes sociais, a gente faz um levantamento da condição familiar. Eu digo a gente, mas eu não entendo muito disso, eu sei porque eles fazem, né? Eu tô aqui só sendo garoto propaganda, eu não sou o técnico da coisa. Uhum. Mas eu sei que a condição da família, a renda familiar, se a mãe, se o pai é presente, se o pai não é presente, se existe algum tipo de criança dentro desse lar que tem alguma síndrome, se tem benefício do governo, se não tem, se tem Bolsa Família, se não tem, se esses pais têm documentação, principalmente os que vêm de fora do Brasil, se não tem, se eles são cadastrados na UBS do bairro, se eles têm carteira do CRAS, do CREAS, dos serviços que o Estado oferece, se eles estão fazendo tratamento e eles têm carteira do SUS e estão sendo tratados num hospital, se eles pegam remédio na unidade básica de saúde ou não. Então a igreja, depois de ter toda essa assistência e essa pessoa ser consciente dos seus direitos e estar bem coberta do que ela tem como direito, a gente ainda dá a cesta básica, temos o instituto que as crianças têm o reforço, o acompanhamento, temos o sonho de ter cursos profissionalizantes, né, para essa galera, e então é um trabalho um pouco mais de formiguinha. A gente atende menos gente, mas a gente atende melhor, conhecendo o histórico e dando um pouco mais de condição para tentar, é uma utopia, né, mas fazer com que essa pessoa possa ascender na sociedade, né, para uma condição melhor de trabalho, de estudo, né. É um trabalho muito árduo. Aí eu acho que a gente faz pelo amor do Evangelho. Além disso, falamos de Cristo, né? Obviamente que as pessoas não são obrigadas a vir à igreja. A entrega de cesta básica não é depois do culto, para ela ser obrigada a ver culto. A gente não faz essa barganha. Mas a gente convida e tem famílias frequentando, gente que vem à igreja. A gente fica feliz quando vê isso. Legal. Temos psicólogos que atendem na igreja, terapeutas que contribuem também nesses casos. Algumas clínicas de recuperação, quando a gente tem um caso que é necessário... alguém que tem uma adicção a droga e precisa de um apoio. Então acho que a rede melhorou. Ela tá mais, as tramas da rede estão menores agora, a gente tem menos gente, mas com um trabalho mais consistente. E durante a sua fala eu me lembrei aqui de uma percepção que é comum, estou falando aqui da minha experiência, tá? Nas aulas aqui na universidade, quando, né, eu abordo a questão evangélicos, religião, sociedade e tal, normalmente surge, né, por alguém que está ali inscrito na disciplina, a seguinte frase, a seguinte percepção, assim, olha, as igrejas evangélicas hoje crescem tanto no Brasil porque ocupam lugares que o Estado não ocupa, né? Ocupa funções que o Estado não ocupa. Eu já mencionei isso, que eu vou compartilhar contigo aqui, né? Eu te confesso que eu concordo em partes. Eu disse, tudo bem, isso acontece, né? Mas será que é só isso? Né?
Aí eu tô perguntando pro Zé agora, que é pastor da igreja, que tem um trabalho há um tempo. Zé, será que é isso? Eu acho que a resposta não importa. A gente analisa a resposta, né? Mas vamos lá. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala as igrejas, eu estou olhando para o nicho religioso. Eu acho que o que esse aluno falou tem grande parte de verdade. Sim, tem. Tem porque Jesus disse que a gente deveria olhar o necessitado. Aliás, o Evangelho, a Escritura como um todo, apresenta para a gente 4 vulneráveis, né? O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Que, aliás, desde aquela época até hoje é o mesmo grupo, né? A mulher, a viúva, aquela que está só, o órfão, a criança que não tem apoio e guarida, o estrangeiro, peregrino, e o pobre, que não tem ninguém por ele. E eu acho que, em grande parte, o evangelho é para esse tipo de gente. Ah, Zé, o rico, então, o evangelho não é para ele? É que ele não descobriu ainda que ele é pobre, ele só tem dinheiro. Ele não descobriu ainda que ele é peregrino, ele acha que ele é dono da terra. Ele não descobriu ainda que ele está só e que ele é órfão. Ele ainda está entorpecido pela moeda, mas o evangelho é para aquele que se entende necessitado. E as pessoas acham que quando eu vou para a religião é porque eu tenho uma necessidade. Ok, é verdade. Jesus multiplicou pães e o povo foi atrás dele no dia seguinte porque queria comer pão, de novo. A multidão ia atrás para tocá-lo e ser curada. E isso não deixou de acontecer, ele fez. Mas tem uma frase importantíssima em João 3, que Nicodemos fala para Jesus: o Senhor é um bom mestre da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus falou para ele: em verdade te digo que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Ver. O verbo do grego é eido, ver. É isso mesmo. É porque até agora você só viu os sinais. Você viu eu curando, você viu ressuscitar, andar sobre as águas, e você acha que Deus está comigo porque você está enxergando uma lógica de favorecimento nesse sistema mundo, sofrimento que a gente vive. Mas se você nascer de novo, você vai enxergar outra coisa, você vai enxergar um reino. Você vai enxergar uma nova lógica essencial para o ser humano. Uma nova mentalidade, um novo coração, uma nova ética. Um novo tipo de comando que vem do céu. Você não vai ser mais escravo do que te escraviza, você não vai ter a tua cabeça feita por causa do vil metal, por causa da ganância, do ódio, do enriquecimento, dessa loucura que a gente tem aqui na Terra. Por enquanto você só viu sinais. E João, a multidão sempre vê sinais. E ela sempre vai seguir os sinais. Se eu mantiver a multidão nos sinais, eu só estou promovendo religião vazia. Então acho que a resposta dele, no fim das contas, está certo. Porque enquanto houver sinais, as pessoas vão saber que Deus ali está. Isso não me preocupa nem um pouco. O que me preocupa é, depois que elas foram atendidas pelo sinal, se elas de verdade nasceram de novo e conseguem enxergar um reino. Se elas vão ser transformadas em novos cidadãos, com uma nova mentalidade, com uma nova ética, com outra misericórdia, com outra compaixão, com outro comportamento, com outro coração, e demonstrar para esse mundo que a vida é muito mais do que sinais. Se eu digo que uma pessoa vem à igreja porque você vai prosperar, e ela vai e prospera, não tenho nada contra. O problema é se ela achar que a vida dela é só pagar indulgência e é só pagar oferenda para obter sinais. Porque aí ela está na porta do templo e longe do reino. Ela está vivendo só uma mera barganha na religião. Isso acontece demais. Muito, muito, muito. Agora, a gente não pode negar que tem um sem número de pessoas, uma multidão de gente que não se converte por causa da cesta básica, nem porque o Estado, a igreja chegou onde o Estado não estava. Ela teve a revelação de Cristo, porque no fim das contas, uma pessoa se converte de verdade porque ela encontrou Jesus. Senão ela está só numa religião. A igreja entrega a cesta básica, mas o terreiro também entrega, eu vou para o terreiro.
Mas ali no templo budista também entrega, agora eu sou budista. Quer dizer, se ela está só à procura disso, isso é um movimento natural da necessidade e da religião prestando o seu papel na sociedade. Agora, quando Cristo se revela e ela entende que ela é uma pecadora e o que ela precisa é mais do que um sinal, isso é que me preocupa, né? É isso que aqui que está o meu. E aqui vem uma outra coisa, né? Sabendo que as pessoas fazem isso, eu não vou entregar cesta para atrair pessoas. Eu não vou fazer show gospel para atrair multidões. Eu não vou fazer uma pregação que venha a prometer benesses para que encha as cadeiras da igreja. Porque eu não, apesar de que sinais atraem pessoas, o foco da minha pregação e do meu ensino não é um sinal. O foco da minha pregação é um novo nascimento, é a nova criatura, é o reino de Deus. Então o que a gente faz porque a gente ama, não como estratégia de evangelismo. Eu faço o que eu faço não para obter pessoas para a minha instituição, mas para encher essas pessoas de Deus. Não é para encher a igreja de gente, é para encher essa gente de vida. Apesar do sistema parecer o mesmo, o movimento e a lógica, o pressuposto é bem diferente. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei na resposta, mas ele respondeu certo. Sim. Poxa, bom, Zé, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e gostaria que você fizesse aí suas considerações finais, né? E suas últimas palavras. Puxa, que legal, obrigado, João. É um papo sempre gostoso a gente falar da arte, da igreja, né? Sem cair na vala comum, né? Das mesmas coisas. Obrigado pela oportunidade de poder falar, né? Eu não participo de muitos podcasts. De vez em quando eu participo de uma entrevista, uma aqui, outra ali. Confesso que já participei mais, mas às vezes a gente não tem um papo tão legal, né? Tão elucidado, né? Então, obrigado pelo convite, pessoal que vai ouvir. Espero poder ter acrescentado alguma coisa. E quem não conhece a banda, conheça, resgate. Vai lá no Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Ouça Resgate. Estamos aí lançando o nosso 16º ou 17º álbum. Que legal. Agora em novembro saiu. Ele se chama Onde Guardamos as Flores. Esse é o nome do nosso último lançamento. Então ouça Resgate. E se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho como Casa da Rocha, nós estamos lá no YouTube, tem um canal da Casa da Rocha. Tem 3, aliás. Tem a Casa da Rocha do Tatuapé, a de Guarulhos, e eu fico aqui na Independência. Então, é um prazer poder compartilhar essas coisas aí. E no demais, estamos juntos aí na rede social, para lá e para cá, na vida. Obrigado. Bom, que legal. A gente que agradece. Zé, poxa, satisfação tê-lo aqui novamente, né? Repito, tá? Obrigado pela generosidade, por reservar esse tempo aí para estar com a gente. Pessoal, nosso próximo episódio nós traremos mais uma pessoa convidada para falar conosco, né, sobre a presença da Igreja Evangélica na sociedade, então não percam, né? Antes de terminarmos, queremos lembrar que todos de vocês podem nos seguir no Observatório Evangélico Sociedade, nas redes sociais, tá? Acompanhem no Spotify, YouTube, né? Estamos lá no Instagram também, Observa Evangélicos, fiquem atentos aí. E queremos ouvir sua opinião. Se você tem perguntas, sugestões de temas, né, ou até mesmo de convidados, por favor, nos escreva, né? O diálogo com vocês aí é fundamental, é enriquecedor. Zé, mais uma vez, muito obrigado, tá? E fechamos esse papo aqui com gratidão a Deus por esse momento. Um abraço. Eu que agradeço. Um abração. Tchau, tchau.